Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Aula 12. Nesta aula aprenderemos como ler e gravar arquivos em R, em especial os arquivos CSV ou Comma Separated Values. Veremos como ler arquivos CSV, ler arquivos chamados de flat files e gravando arquivos CSV. Lendo e gravando arquivos em R. Quando trabalhamos com aprendizagem de máquina, temos que ler dados que podem estar armazenados em diversos repositórios, tais como arquivos CSV, arquivos Excel, arquivos binário, arquivos XML, arquivos JSON, Web Data, banco de dados e até outros. Em R, podemos ler dados de arquivos que estão fora do ambiente R. Podemos também escrever dados nesses arquivos que serão armazenados e acessados pelo sistema operacional. O programa abaixo obtém o diretório de trabalho atual, Working Directory, com a função getWD, Get Working Directory, e o altera com setWD, ou Set Working Directory. Então, dando uma olhada aqui nesse simples programa, nós vamos obter e imprimir o diretório de trabalho corrente, A função getWD está dentro da função print. O resultado é essa linha aqui, C users Nelson documents. Vamos definir um novo diretório de trabalho corrente. Então vai ser setWD, aí eu digo que eu quero drive i, /estudos/r. E agora eu vou imprimir novamente o diretório de trabalho corrente, print getWD, e agora ele alterou. Com isso eu não preciso ficar informando o diretório onde eu quero ler e gravar dados, ele sempre irá ler por default do diretório de trabalho corrente. Nessa aula veremos como carregar dados oriundos de arquivos CSV. É bom lembrar, gente, que diversos softwares permitem que se grave dados nesse formato, sendo o mais comum dos arquivos utilizados no ensino de Machine Learning. Arquivo CSV. O arquivo CSV, ou Comma Separated Values, que são valores separados por vírgula, é um arquivo de texto no qual os valores das colunas são separados por vírgula. A primeira linha é o título das colunas e cada linha termina com carriage return e um line feed. Esses dois caracteres são obtidos com o pressionar da tecla Enter no final da cada linha. Você não vê esses dois caracteres, mas eles estão presentes. Na figura abaixo, temos um exemplo de um arquivo CSV, chamado input CSV. Então você observa que a primeira linha é o título das colunas, separado por vírgula, e as demais linhas são os seus respectivos valores. Temos aqui 8 linhas com dados de funcionários. Lendo o arquivo CSV. O programa abaixo carrega o arquivo input CSV e o imprime, bem como a sua classe, o número de colunas e linhas. Como assim? Eu carrego o arquivo CSV com a função read.csv e informo nos seus parênteses input CSV entre aspas, que é o nome do arquivo. Esse arquivo estará no diretório de trabalho corrente. O read.csv gera um data frame, que será armazenado aqui na referência dado. Então, quando eu mando imprimir o dado, eu vou imprimir o data frame. Quando eu mando imprimir a classe do dado, ele tem que dizer que a classe é um data frame. Então, aqui a impressão do data frame está aqui com todas as colunas e observe que ele numerou as linhas, independente do ID que eu havia colocado. A classe do dado é DataFrame. Se eu perguntar isDataFrame, passando o dado, ele põe true. A função anyCall imprime a quantidade de colunas do meu DataFrame. E anyRow, a quantidade de linhas do meu DataFrame. Abaixo temos um exemplo da função readCSV, lendo dados diretamente de um diretório diferente do Working Directory. Sim, isso é possível, Sendo necessário informar o caminho completo. Então você observa aqui que o readCSV está sendo passado aqui o caminho. Observe que nesse caso eu estou usando a barra inclinada normal, a barra inclinada para a direita.
Se você quiser usar a barra inclinada para a esquerda, também chamada de barra invertida, você tem que usar o caractere de escape, barra barra. A primeira barra indica que é um caractere de escape e a segunda barra indica que é para usar a barra mesmo. Então C dois pontos, barra barra estudo, barra barra R, assim por diante. Você pode informar também o caminho com o parâmetro file. Observe que você não usou o parâmetro file nesses dois exemplos anteriores. É porque é o default. Mas você pode colocar file igual e entre aspas, né, os dois formatos aqui de caminho. Também é possível definir um caminho usando a função file.path, em que nos seus parênteses, né, você passa como parâmetro todo o caminho, desde o do drive, que você está usando o drive C, e todas as subpastas. Né? Não é necessário, nesse caso, colocar as barras. E quando você faz o read CSV, você só passa a variável aqui do caminho. Então abaixo temos um exemplo da função read CSV com alguns parâmetros extras que podem ser de grande utilidade. Então você vê aqui, ó, read CSV passando o nome do arquivo, header igual a true, indicando que a primeira linha tem realmente valores como título das colunas, string as factor, as strings não serão carregadas como factor se você colocar um false, né? Eles são carregadas como caracteres. O ponto decimal, vou usar o ponto mesmo, né? O separador de decimal é o ponto. E o separador de colunas aqui vou usar vírgula, que é o default para o read CSV. Mas existem esses parâmetros. Também podemos utilizar as funções str e head dos dataframes, né? Para respectivamente obter a estrutura do dataframe e suas 6 primeiras linhas. Então aqui eu estou fazendo a leitura de um arquivo, credit.csv, header igual a true, né? Ele tem uma linha de cabeçalho, string as factor false, então as strings serão carregadas como caracteres. Como separador decimal eu vou usar o ponto e como separador de dados vou usar a vírgula. Se eu imprimir aqui, ó, str dado, não é necessário usar a função print. Ele já imprime aqui, ó, o dataframe, são 400 linhas com 13 variáveis. Aqui ele coloca os valores, né, o título das colunas e os respectivos valores com o tipo. Então você observa que quando tem ponto decimal, ele classifica como numérico, né, os outros como inteiro. E as strings, observe que está CHR, porque nós colocamos string as factor igual a false, senão seria um factor aqui. Depois o head imprime as 6 primeiras linhas, né? Isso é uma função interessante se você quiser utilizar o head para ver os iniciais aqui do seu dataframe. Se tivermos o link web de um arquivo CSV, podemos carregá-lo utilizando o read CSV, conforme o programa abaixo. Então você observa aqui que eu tenho um caminho, né, https aqui está o caminho completo até o credit CSV. E aí os demais parâmetros, header igual a true, string as factor false, o separator como vírgula, que eu estou usando vírgula para separar as colunas, ponto decimal vai usar o ponto mesmo, e aí ele fará a leitura deste arquivo CSV direto da internet. Lendo arquivos flat files. Arquivos CSV pertencem à classe de arquivos chamadas de flat files, que é outra forma de chamar os arquivos de texto, que são aqueles que utilizam caracteres comuns, caracteres visíveis, né? E cada linha termina com carreira de return e um line feed, obtidos pelo pressionar da tecla Enter. Da família dos flat files, podemos ter arquivos de texto cujos dados estão separados por tab, né, a tecla de tabulação, ou por outro caractere qualquer, como a barra inclinada. O programa abaixo exemplifica o carregamento desses arquivos para os dataframes utilizando, respectivamente, as funções readDelimin e readTable. A função readDelimin entende que o seu arquivo está separado por tab. Observe que a extensão que eu estou usando aqui não é CSV, e sim um simples arquivo TXT, cujos dados estão separados pela tecla Tab. Né? Ele tem uma primeira linha de header,
E aqui eu estou dizendo que as strings não serão carregadas como factor. Então é read delimin. Você pode utilizar outros caracteres para fazer delimitação, que não a tabulação. Nesse caso, você tem que usar read table. Então, clientes.txt, né, os dois parâmetros header e string as factor normais. E aqui você diz qual é o separator, né? Eu estou usando aqui uma vírgula como separador. As funções readDelimin e readTable utilizam os mesmos parâmetros e forma de localizar arquivos usados lá no readCSV, mas possuem uma grande quantidade de parâmetros, que quando necessários em nossos exercícios serão explicados. É possível ainda utilizar readTable em substituição do readCSV e do readDelimin, conforme o programa abaixo. Então, readTable em substituição do readCSV. O arquivo que eu estou lendo é creditCSV e eu uso como separador a vírgula, já que um CSV usa a vírgula como separador. E aqui, usando o readTable em substituição do readDelimin, né, funcionário.txt, o separator é a tabulação, né, /t, o caractere de escape t, que faz a tabulação. Então você observa que o readTable é um coringa, né, você pode utilizar sempre o readTable. Gravando arquivo CSV. O programa abaixo carrega o arquivo input CSV, realiza um filtro com a função subset e grava esse conjunto obtido no arquivo output CSV. Né? Fiz aqui a leitura, input CSV. Com subset eu passo o meu dataframe dado, filtrando todos os funcionários do departamento igual a TI. Aí eu gravo esse arquivo CSV. Então, write.csv é a função que faz essa gravação. Você passa o nome do dataframe, o arquivo, e role names, né? Nome das linhas é false. Eu não quero que cada linha tenha um nome, né? Tenha um número. Após a execução do programa acima, será criado o arquivo output.csv. E aqui estão os dados dele. Então, é um arquivo CSV que foi gerado pela função write.csv. Algumas vezes, desejamos gravar o arquivo CSV sem perder os dados que ele já possui. Essa operação é chamada de append, né, ou anexar. Para realizar essa operação, devemos utilizar a função writeTable, conforme exemplo abaixo. Então, nesse exemplo, eu li um CSV, o input CSV, né, com read CSV. Fiz aqui o subset dos funcionários de TI. Estou usando o write CSV para gravar o output CSV. E agora eu vou usar o writeTable para gravar de novo os funcionários de TI no mesmo arquivo output CSV. Eu não quero nome para as linhas e também não quero nome para as colunas, já que eu coloquei aqui write CSV, por default grava o nome das colunas. Digo que o separador é vírgula e que append igual a true, quer dizer, não apague os dados do arquivo de destino para carregar esses dados, mas sim anexe esses dados. Se eu estou gravando o mesmo conjunto de dados duas vezes, eles têm que aparecer duplicado, né? Então, após a execução do programa acima, será criado o arquivo output.csv com os dados mostrados na figura abaixo. Observe que os funcionários de TI aparecem duplicados, né, evidenciando aí o uso da função append, né? Então você vê Ricardo, Michele, Nelson, Ricardo, Michele, Nelson. É isso, pessoal. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!